Fala galera, você que gosta de um bom papo de futebol, a partir de agora você vai ter a oportunidade de acompanhar o trabalho feito pelo Timaço no Bola Quente. A gente recebeu esta semana o técnico do CRB, o Eduardo Barroca. E a partir de agora você acompanha esse bate-papo com os integrantes do Timaço na Gazeta. É uma grande oportunidade que eu tenho, através do trabalho de vocês, de me comunicar com o torcedor do CRB. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente tem poucas oportunidades como essa. Eu acho que até a gente deveria fazer isso mais vezes, porque se comunicar com o torcedor é uma das partes do trabalho do treinador, né? Eu sempre entendo que um clube, para conseguir ter um bom equilíbrio sistêmico, ele precisa fazer com que as 4 pontas do trabalho, que é direção, comissão técnica, atletas e torcida, tenham uma interação total. E a forma que o técnico tem de interagir com o seu torcedor é através desse tipo de oportunidade. Então, fico muito feliz. Eu acho que é muito importante bater um papo sem tempo, sem prazo, conseguir falar as coisas com maior profundidade, conseguir falar sobre qualquer assunto e debater qualquer tipo de situação, porque eu acho que isso vai fazer muito bem para todo mundo. Então, deixa eu começar logo com a primeira pergunta. O que é que você fez? Porque o time tem quantos, Iverson? 3, né? 3 do que não disputou o estadual? 3 apenas. E esse time do CRB, ele transformou da água pro vinho o jogar do CRB. Do Lousa é pra você. E aí, o que é que você fez para encaixar GG e Danielzinho? Que o Lousa até tentou e não conseguiu. Qual foi o segredo, Barroca? Bem, sendo bem sincero, quando chego aqui, uma das minhas primeiras missões foi tentar buscar internamente tudo aquilo que o trabalho do Humberto tinha deixado de bom. Porque eu entendo, quando a gente sucede um trabalho que está em andamento, a gente precisa aproveitar as coisas boas que o trabalho anterior deixou e, obviamente, num segundo momento, a gente colocar nossas ideias, né? Então, conversei bastante com os jogadores, conversei bastante com o staff, e fui colocando aos poucos aquilo que eu entendia ser importante daquilo que eu imaginava que a gente teria pela frente na temporada. Sendo bem sincero, acho que aqueles resultados positivos no início me ajudaram muito, porque a gente teve 3 vitórias seguidas, mas não foram vitórias que a gente jogou bem. Isso. Né? Contra a Chapecoense, principalmente. O próprio jogo contra o Atlético, exato. A gente fez um primeiro tempo muito ruim. Arrumar vencendo sempre é melhor. Né? Exatamente, a gente fez um primeiro tempo muito ruim, a gente conseguiu se ajustar no segundo tempo e conseguimos uma virada na última bola do jogo, praticamente. Então, foram os 3 primeiros jogos da Série B com 3 vitórias e a eliminação em um jogo extremamente importante da Copa do Brasil contra o Santos, que eu acho que fortaleceu. Jogadores de futebol, na minha visão, os resultados vão fortalecendo, os resultados positivos vão fortalecendo a ideia vai ganhando mais força, eles vão acreditando mais. E eu acho que a partir daí a gente conseguiu construir uma base de trabalho. Não só uma base de time, eu acho que hoje o CRB tem claramente uma base de time, mas eu acho que o CRB hoje tem uma base de trabalho. E quando você tem uma base de trabalho, num segundo momento o trabalho passa a ser outro, que é tentar dar equidade a todo mundo, dar equilíbrio no elenco, fazer com que a competição interna fique cada vez mais forte, fazer com que dentro dessa base os jogadores individualmente busquem as suas melhoras, os seus melhores rendimentos. E eu acho que o trabalho saiu e partiu desse cenário. Barroca, é comum a gente ouvir o leigo falar do futebol. O leigo que eu falo é o torcedor. Eu me coloco também nesse lugar aqui, que eu não estudo futebol. Eu vivo futebol há muitos anos, mas nunca estudei futebol. Eu vejo futebol e vou tirando as minhas conclusões, não é? Então o cara sempre acha que o futebol é pegar 11, botar dentro de campo e dizer a função que deve fazer cada jogador e ganhar. Acha que é assim, que é fácil. Por exemplo, você tem quantos meses aqui no CRB? Vou fazer agora 6 meses. 6 meses. 6 meses. Só agora você tem... nós notamos que só agora que você tem um time pronto. Agora você tem um time pronto no CRB. Porque você tem os jogadores que você considera os titulares, jogadores que você tem de opção de banco, que você, hoje a gente nota que você tira do banco, bota no time e o time melhora, ou no mínimo mantém o nível.
mas o jogador fisicamente ele está fresquinho, está melhor. Qual é o tempo? Existe um tempo assim ideal para isso, para essa coisa, para que um time chegue no ponto ideal? Porque você deu sequência a um trabalho que o CRB começou, desmanchou um time todo que ele tinha para fazer um time novo. Todo mundo acha que é fácil. Do dia para a noite você faz um time azeitado para sair ganhando aí tudo quanto é de jogo. Essa sua pergunta é muito boa. Eu já vivi experiências em que isso aconteceu muito rápido. Por exemplo, no Bahia de 2022, que a gente conseguiu acesso, inclusive aqui no Rei Pelé, em 2022, na última rodada. Eu peguei também um trabalho no meio, substituindo o Anderson Moreira, e rapidamente consegui encontrar uma forma. E eu tive, por exemplo, experiências como o Botafogo de 2020 na minha segunda passagem. Eu tive uma passagem em 2019 e um ano depois o Botafogo me convidou para retornar. O clube vivia um momento de dificuldade na Série A e eu não consegui. Tentei fiz uma primeira tentativa, as coisas não aconteceram. Precisei no meio do caminho alterar aquilo que eu tinha pensado inicialmente. Também não aconteceu. Tentei uma terceira via e é muito difícil, como você falou, porque a gente fala que a relação é do treinador com o jogador de futebol, mas o jogador de futebol é uma pessoa que joga futebol, que muitas vezes não está na sua melhor versão, não está no seu melhor momento, mentalmente está abalado por um momento de dificuldade do clube, ou por alguma questão familiar, ou por um desajuste institucional, o clube não está equilibrado, ou porque a pressão de fora para dentro está muito grande. E a gente tem que tentar equilibrar tudo isso, levando em consideração as coisas desportivas, né, os sinais do futebol, dos treinamentos, dos jogos, mas respeitando também o lado humano para tentar fazer com que esse quebra-cabeça encaixe. Eu acho que aqui no CRB, uma coisa que facilitou muito esse encontro é porque aqui haviam alguns jogadores que tinham trabalhado comigo em outros clubes e isso acabou me ajudando muito num primeiro momento, porque eu não tenho a menor dúvida que esses jogadores irradiaram para os demais a minha forma de trabalhar e de proceder, e eu também utilizei muito esses jogadores por já conhecê-los a tentar fazer com que essa matriz central de trabalho ela fosse construída, e eu acho que isso acabou dando muito certo no início. Barroca, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Bola Quente. Prazer demais estar falando com você e, inclusive, a torcida daqui está eufórica também, já mandando muitas perguntas. Mas eu queria falar a respeito do Segovia. O Segovia, ano passado, teve a oportunidade de jogar na equipe do CRB, conquistou a torcida, ganhou um espaço muito grande, retornou, teve um início de temporada realmente também muito bom, teve a perda do pai, se superou, mas de repente ele começou a cometer algumas falhas. E aí eu cheguei a imaginar, bom, pode também ser um problema mental. Hoje se discute muito a saúde mental. Foi o que de fato aconteceu com o Segovia, que voltou também a performar muito bem. Primeiro, falar do histórico do Segovia. Eu comecei esse ano dirigindo o Mirassol, e o Segovia era uma opção primária da gente no Mirassol. A gente tentou de tudo para levar Segovia para lá e acabou não conseguindo, e Segovia eu fui reencontrá-lo aqui. Logo quando cheguei aqui a gente conversou sobre isso, porque conversei com ele como técnico do Mirassol para tentar levar ele para jogar lá e não deu certo, e encontrei Segovia aqui. Segovia é um jogador realmente diferente, um jogador muito bem formado em um dos melhores lugares hoje na América do Sul de formação, que é o Independente Del Valle. Um jogador desejado por outros clubes, e quando eu cheguei aqui ele encaixou muito bem com o Henry. Eu acho que muito desse início do Henry de segurança se deve muito ao Segovia. Ele realmente teve a intercorrência lá no jogo de Curitiba contra o Atlético Paranaense do falecimento do pai dele, e foi assim, foi bem difícil para ele, né? E eu também acho que é muito importante falar que quando isso aconteceu, eu conversei com ele e dei o tempo que ele precisasse para ficar com a família dele, para dar o suporte para a mãe dele lá. E ele foi muito, muito profissional, porque ele foi a Quito, participou lá da despedida do pai dele, e mesmo com a liberdade do clube, da direção do clube minha, para que ele ficasse lá o tempo que ele quisesse, ele preferiu retornar e voltar às atividades dele aqui.
Então, Não. Pode seguir? Voltou a jogar, e no meio disso tudo teve o retorno do Fábio Alemão, que é um jogador que é uma referência aqui dentro, e aí a gente fala da competição interna. Eu acho que o Fábio acabou ocupando esse espaço de uma forma até inesperada pelo tempo que estava parado. Se a gente não projetava que ele pudesse ocupar esse espaço de uma forma assim tão positiva, tão rápida, com rendimento e com continuidade de rendimento, né? Eu, pelo menos, imaginava com a minha experiência que ele poderia oscilar na parte física, que ele teria dificuldade de sequência de treinamento. De confiança mesmo, né? Não, e treinamento, porque não é só o jogar, né? Encaixe na formatação. Não é só o jogar, é o jogar e depois treinar para manter o nível alto. O nosso time é um time que teve um ganho muito grande com a nossa chegada de volume de trabalho. Isso. E achei que Fábio pudesse ter problema com relação a isso. Fábio ocupou esse espaço muito bem. Segovia realmente em alguns momentos teve falhas pontuais e reconheceu isso, trabalha para buscar o seu espaço, e essa competição interna está aberta ali entre eles de forma justa, como tem que ser. Estamos entrevistando o Eduardo Barroca, técnico do Clube de Regatas Brasil. Sábado de futebol aqui, 4 da tarde, aqui estarei com os campeões da informação na jogada, o Asa Alagoas na Série D do Brasileirão, batendo na trave para subir para a Série C. Vai jogar sábado contra o Maranhão, que, segundo o Matheus, não vai subir, né? Maranhão não sobe, vai ficar embaixo. E o Asa que vai subir. Mas tem que ganhar o jogo, né? O Timaço transmite com o Wellington Martins, o locutor que joga com a torcida, Marlon Araújo, o comentarista que o povo comenta, o Arno Oliveira, o repórter Bom de Bola, e Everton Luiz. Orlando Batista, paralelo a isso, estará aqui na televisão fazendo o quê, Orlando? Comandando a jornada, Valmari, da transmissão do jogo do Asa contra a equipe do Maranhão. A partir de 4h40 da tarde a gente já abre o nosso trabalho. Às 5 da tarde tem bola rolando, tem o Asa contra o Maranhão, dessa parceria do canal 525 da Sunet Claro, Gazeta News com o portal Metrópolis. E às 5 da tarde, quando a bola rolar, você vai curtir a narração de Luciano Barbosa, com os comentários do Kaique, Ronald e também com as reportagens do nosso Matheus Guimarães, Valmari. O pessoal tá te chamando aqui de Mister. Vamos ali. Costuma isso, viu, Orlando? O que o Guilherme Vinícius está querendo saber aqui do Barroca. Ele colocou aqui, Mister Barroca, por que o CRB sempre joga no 4-3-3? A gente não vê, por exemplo, o CRB usando um time com 3 zagueiros, que é comum nos dias de hoje. A torcida tem essa dúvida. Será que mudando não faria mais gol? A pergunta é boa. Dentro do 4-3-3, que é realmente o nosso sistema base, jogando com um volante, 2 meias, a gente pode fazer as variações, e a gente tem feito dentro da competição. Por exemplo, contra o Atlético Paranaense no segundo tempo, onde a gente nem fez uma grande partida, mas a tentativa foi, por exemplo, fazer uma construção a 3 com o Meritão, com o Matheus Ribeiro e os 2 zagueiros, soltando o lado direito e empurrando 4 jogadores em cima da última linha. Agora, recentemente, a gente jogou um jogo fora de casa que eu não me recordo, contra a Chapecoense no segundo tempo, onde a gente fez uma saída com 3 com o volante, com o Meritão soltou os 2 laterais ao mesmo tempo. Dentro do sistema base do 4-3-3, a gente também pode variar, fazendo com que esse segundo volante, que em alguns momentos é GG, em outros momentos Christopher, esse jogador varie entre posicionamento de meia e jogando lado a lado com o Meritão. Então a gente faz as variações sem precisar mudar os jogadores. Então a gente encontrou essa forma base de jogar e de trabalhar, e dentro dessa forma a gente vem buscando as variações. Não precisa ter 3 zagueiros para jogar com uma saída com 3, ou até defendendo com linha de 5, como eu já fiz em vários momentos nesses jogos, defendendo, trazendo baixando ponta, ou, por exemplo, fazendo como a gente fez contra o Goiás, colocando Fábio Alemão de volante e descendo Segovia para zagueiro, e Fábio Alemão, na hora de defender, fazia uma linha de 5 por dentro. A gente tem usado os jogadores que a gente tem à disposição aí, de acordo com o que o jogo pede. Vem cá. Quer uma dica para curtir o rolê com mais sabor e frescor? Vai de Pitu Remix, a Ice da Pitu. Seja qual for o seu momento de curtição, ela tá pronta, tá geladinha para você saborear na praia, na balada ou no happy hour. E por falar em saborear, você encontra Pitu Remix nos sabores Ice Abacaxi Coco, Ice Limão e Ice Cola. Na latinha ou na versão long neck. Pensou refrescância? Pensou Pitu Remix, Ice da Pitu.
Mas, Iverson, beba com moderação, viu? Boa noite, Valmarinho. Um grande abraço para você e para todos os companheiros da bancada, em especial o nosso ouvinte e hoje também ao nosso técnico Eduardo Barroca. Antes de entrar no mérito do futebol, eu fiquei sabendo que você tem alguns hobbies também fora do mundo da bola, sabe tocar banjo, cavaquinho e também está próximo aí de lançar um livro. Eu queria que você falasse sobre esse livro que você está escrevendo para lançar e também sobre o seu trabalho com a sua comissão técnica, que eu soube que com o Felipe Lucena são mais de 20 anos já trabalhando junto. Bem, realmente eu, há uns anos atrás, entendi que precisava contribuir de alguma forma com as pessoas que estavam começando na carreira e fui rascunhando um livro até que no ano passado eu, junto com Roberto Malezon, que é um jornalista muito competente, resolvi escrever o livro e vou lançar o livro agora no dia 27 de outubro no Rio de Janeiro. E com muito orgulho poder fazer isso, porque quando comecei a trabalhar como treinador de futebol, tinha muito poucas referências, né? E acho que uma forma que a gente tem de contribuir com quem está iniciando é poder compartilhar o nosso trabalho, as nossas histórias. E assim, estou muito feliz com a execução da escrita de um livro que é muito importante para mim e eu acho que para o futebol de uma forma geral. E sobre o trabalho que você tem com a sua comissão técnica, que já vem 20 anos junto aí, junto com o Felipe Lucena, que é o seu auxiliar, isso também passa mais confiança para você, porque às vezes acontece do treinador trocar o auxiliar, trocar o preparador físico, mas pelo que eu vi, já é uma relação que vai além da bola também, junto com o Felipe. Hoje veio pro CRB comigo o Felipe, que é um profissional que trabalha comigo há muitos anos, realmente, a gente tem uma jornada longa junto. Somos bem diferentes na vida pessoal, mas nos complementamos muito no aspecto profissional. O Felipe foi um jogador de futebol e que estudou depois para complementar sua formação. Felipe fica com uma responsabilidade muito grande de monitorar, estudar os adversários, de desenvolver os jogadores tecnicamente de maneira individual. Felipe também, durante os jogos, fica comigo no banco de reserva com a responsabilidade da visão defensiva da equipe. Então, sempre eu estou com a visão sistêmica e Felipe está sempre com a visão defensiva da equipe. E hoje a nossa equipe tem uma das melhores defesas da competição e eu acho que isso é muito mérito dele. Também Fabrício Pimenta veio como preparador físico. Trabalhamos juntos em 2009, depois nos encontramos no Corinthians. Fabrício foi preparador físico campeão do mundo com o Corinthians, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, um profissional extremamente experiente, com passagens em Bragantino, muitos anos de Bragantino, e que veio nessa jornada junto comigo para cá e eu acho que contribuiu muito, porque na nossa chegada aqui a gente precisou tomar uma decisão que não era fácil, que era aumentar o volume de trabalho sem conhecer muito o grupo. Isso é sempre muito arriscado, porque quando você aumenta de uma forma abrupta o volume e a intensidade do trabalho sem conhecer todos os jogadores, você corre muito risco de lesão em demasia. Mas eu acho que o Fabrício fez isso com maestria. Eu acho que a parte física da gente é um ponto forte do nosso trabalho. A gente conseguiu elevar coletivamente o nível físico de quase todo mundo. E num primeiro momento, os jogadores sentiram muito isso. Sentiram no corpo, porque quando você aumenta, o jogador sente isso e muitas vezes reverbera isso para um cansaço, um desgaste no jogo. Mas eu acho que hoje a gente colhe os frutos de ter tomado essa decisão lá no início. O Fabrício foi o responsável por tomar essa decisão. Eu acho que um dos pontos positivos que o CRB também tem aqui é de respeito à sua equipe da casa. Eu encontrei aqui um grupo de profissionais muito competente na parte física, o Ivanilson, fazia um trabalho de força muito bom e eu acho que ajudou a dar essa sustentação a esse nosso aumento de volume e também a todo o corpo de departamento médico, porque quando você toma esse tipo de decisão, você precisa, a gente chama de supercompensação. Você exige o máximo do jogador fisicamente e você precisa compensar com um padrão de excelência em recuperação física. E eu acho que o departamento médico do CRB conseguiu entregar isso com uma excelência muito grande no primeiro momento, e hoje, depois de 6 meses de trabalho, a gente tem isso aí muito afinado mesmo, e eu não tenho a menor dúvida que o CRB, se não for a equipe com o menor índice de lesões da competição, está no top 3, sem sombra de dúvida. A gente tem muito pouco
muito poucos casos de lesão em decorrência dessa excelência de trabalho que eu falei. Muito bem, abraçando a turma que está aqui participando do nosso programa, muita gente fazendo perguntas, algumas boas perguntas, viu? Daqui a pouco tem o Matheus, mas a gente vai dar aquela paradinha pro faturamento, né? Que o timaço não pode dormir no ponto. Segunda hora do programa, está programada aqui entrevista com Cláudio Verney Ferreira, presidente do Conselho Deliberativo do CSA, que vai falar sobre o momento vivido pelo clube, né? Como é que vai ser essa saída, né? Expectativa do torcedor. E tudo que acontece tem que ser para o bem do clube, né? Porque o clube tem que estar acima da cabeça de todos. É isso que eu espero. Olha, eu digo sempre isso. Tudo que você possa fazer, você tem que fazer pensando no melhor para o clube, do seu coração. Se não é para ser o melhor, faça nada. Nem atrapalhe. Matheus Guimarães, a sua pergunta ao Eduardo Barroca. Boa noite, Eduardo. Prazer estar recebendo você aqui, não só lá no momento de coletivas. Eu estava, durante a tarde, preparando aqui o programa Bola Quente, estava vendo que você foi auxiliar de alguns nomes bem legais do nosso futebol brasileiro, como o treinador Jorginho, o Papai Joel. E você é um treinador considerado moderno, mas que teve essa escola um pouco ali com o pé no passado. O que é que o Eduardo Barroca de hoje, ele ainda guarda dos ensinamentos dessa rapaziada que você foi auxiliar? Tudo. Essa foi a minha maior escola. Essa formação aí, sem sombra de dúvida, eu acho que 80% da minha formação como treinador passou por essas experiências. Fui muito privilegiado de muito jovem ter tido a oportunidade de trabalhar com muitos caras experientes, consagrados em clubes diferentes, né, em clubes de muita pressão. E durante essas experiências eu fui observando as coisas boas e tentando pegar de cada um deles aquilo que eles tinham de bom, características completamente diferentes de um para o outro, né? E isso foi fundamental na minha formação como treinador, principalmente no dia a dia, né? Eu me considero um treinador de construção, um treinador de... Não me considero um treinador resultadista de qualquer forma. Eu sou um treinador que busco sempre construir todos esses detalhes com os meus jogadores, e a experiência que eu tive com todos esses treinadores me ajudou e me ajuda muito até hoje. Muitos deles ainda falo com frequência. Ontem mesmo recebi uma mensagem que você falou aí do Papai Joel, recebi uma mensagem dele. A gente se fala sempre e guardo com muito carinho essas experiências que eu tive com todos eles. Barroca, primeiro eu quero dizer mais uma vez a satisfação de estar aqui, mandar um abraço para o meu amigo Alarcon Pacheco, que foi que me apresentou o Barroca, para que a gente pudesse bater sempre papo, tirar dúvidas sobre o futebol, que é a minha paixão, que eu sempre gosto de dizer que é a minha cachaça. Então, Barroca, eu queria agora aprofundar uma situação que é o momento de oscilação. Quando o CRB teve um momento de oscilação, e pela primeira vez, eu estou há 12 anos na crônica, eu não vi o fora Barroca. Eu vi, foi o torcedor cobrando que o time pudesse reagir, mas em nenhum momento eu vi o fora Barroca e o time passando rodada a rodada sem pontuar. E o que é que eu queria saber, o que é que você sente também esse feedback? E o que você sentiu da diretoria? Se você em algum momento se sentiu pressionado dessa situação? É uma grande oportunidade de falar sobre isso, porque geralmente quando um time passa pelo que a gente passou, o proceder não é o proceder que fizeram comigo aqui, né? Geralmente um clube com essa expressão que eu estou dirigindo, com essa força, com essa quantidade de torcedor, um clube protagonista, existe realmente uma pressão muito grande, mas, sendo bem sincero, durante todo esse período, eu fui muito apoiado pela direção. Se eu não me engano, foram 6 jogos sem vencer, e depois do 6º jogo, o presidente pediu para me chamar, junto com a Ari, lá para encontrá-lo, e foi uma das melhores conversas que eu tive no futebol, na minha vida, porque foi uma conversa de apoio, foi uma conversa de lucidez exatamente do que estava acontecendo. Assim como em alguns momentos que a gente ganhou, também teve uma conversa de que
as coisas não estão... A gente está conseguindo ganhar, mas nós precisamos melhorar. Isso não é comum. Isso não é comum. Eu acho que isso me faz admirar ainda mais o clube e admirar ainda mais esse momento que eu estou vivendo aqui no CRB. Eu estou muito feliz no clube, eu estou muito feliz com os torcedores. O que você falou, eu também tenho esse sentimento. Eu costumo dizer que existem 3 tipos de torcedores. O torcedor que te encontra na rua, a gente estava falando ali, às vezes estou dando uma caminhada, eu estou na academia ali, recebe o carinho. Eu recebo muito carinho aqui, com muito respeito dos torcedores de uma forma geral. Eu me sinto muito bem na cidade por isso. O segundo, que são os das redes sociais. E eu escolhi lá no início da minha carreira não ter rede social, não tenho, não consumo, não olho. Então esse tipo de torcedor, ele me afeta muito pouco, porque eu realmente não consumo. E o terceiro, para mim, é o principal, que é o torcedor que vai ao estádio. E para mim o estádio, ele é soberano. Quando o time vai jogar bem, quando o torcedor olha o time lá realmente representando o que ele pensa, o torcedor reconhece. Às vezes até sem vencer. A gente perdeu pro Coritiba no último lance do jogo, doeu pra caramba na carne, mas o torcedor aplaudiu, reconheceu. E a gente jogou mal alguns jogos em casa, como por exemplo o segundo tempo contra o América Mineiro, que a gente até vinha fazendo uma boa partida, mas a gente oscilou ali, perdeu o jogo, o torcedor cobrou. O segundo tempo contra o Atlético Paranaense, que a gente não foi tão bem, o torcedor cobrou. E eu acho muito legítimo isso, a voz do torcedor reconhecendo aquilo que a gente pratica em campo. Eu falei aqui que ter a oportunidade de estar aqui conversando com vocês é uma oportunidade que eu tenho de me comunicar com o torcedor. E o campo é uma oportunidade que o jogador tem de conversar com o torcedor. O jogo, o campo, como o jogador se dedica, é uma grande oportunidade. Eu converso muito isso com os jogadores, porque por mais que a gente se prepare no dia a dia, nos treinamentos, o jogo é um grande balizador de todo esse processo. E a gente precisa chegar no jogo e o torcedor reconhece quando você se entrega, quando você está organizado, quando você joga bem, quando você joga mal, quando você não toma boas decisões, quando o treinador não toma boas decisões. Eu falei que depois do jogo contra o Atlético Paranaense, aquilo que eu pensei para o segundo tempo não aconteceu. Então eu fiquei ali puxa, podia ter tomado decisões diferentes e reconheci isso para os meus jogadores. Eu não consegui naquele jogo ajudar eles como eu preciso ajudar sempre. E o torcedor foi lá e cobrou de forma legítima. E quando esse tipo de cobrança acontece, a gente tem que saber ter humildade de absorver e buscar melhorar para frente. Estamos entrevistando o Eduardo Barroca, técnico do Clube de Regatas Brasil. Na Autoestrada Veículos você tem o Tigo 5X e o Tigo 7 Pro para pronta entrega. E todos os carros da linha Tigo. Caoa Tchero, a marca do automóvel do Brasil. Passa lá. Leva a esposa, a mulher sempre dá bons conselhos, né? No mínimo ela vai dizer, leva o Tigo, homem contigo, outro homem, marido. Acho que ela vai dizer isso para você. Faz isso, leva o seu... O Odivar, quando foi comprar o carro dele, o Tigo 7 Pro, ele levou a esposa, a dona Ana Paula foi lá, ele ficou com medo, compra o carro, todo do teu lado, homem contigo, outro homem. Pronto, comprou o carro. Faz isso que o Odivar fez, tá bom? Agora, mas só são 6h47 aqui no nosso Bola Quente para transformar o seu lar com economia. Chegou a Renova Tudo Carajás Home Center. Você tem piso, revestimento tipo A Point, 25,90 metro quadrado, telha de PVC Plan concreto e 2,41 por 88, plástico 79,90, conjunto acoplado Selite com kit de instalação 579,90, porcelanato 70 por 70 polido, Cerbrais a partir de 42,90 metro quadrado. Mas aproveita porque é por tempo limitado. Se o serviço para instalação e montagem, a Carajás facilita a sua vida, tá bom? A turma de profissional capacitado. Você pode comprar no site ou no app e retirar a sua mercadoria nas lojas Carajás Home Center de Maceió e Marechal Deodoro. Você está ouvindo
O timaço da Gazeta, lembrando que você, que no próximo sábado tem na Gazeta News, canal 525 Neto, aquela imagem do jogo com o Portal Metrópole, direto da Arapiraca, do jogo Asa e Maranhão, às 5 da tarde. E o timaço da Gazeta transmite com o Elton Martins, com o Marlon Araújo, com o Arno Oliveira e com Everton Luiz. Tudo do Asa durante o nosso programa. Todo dia você, torcedor do Asa, tem aqui, tá certo então? Fala, Orlando. Bom, Maria, aqui tem uma pergunta do José Augusto. Ele coloca: professor, é possível melhorar a performance do CRB fora de casa? Falta confiança no arremate final? Eu quero aproveitar também, Eduardo Barroca, e fazer a seguinte colocação para você. Muitos jogos o CRB foi o dono absoluto da partida, criou muitas oportunidades, mas às vezes a vitória não saiu. E eu sei que o professor mora em Maceió, sozinho, a família está em outra cidade. E aí? Como é que chegar em casa e não ter com quem dividir essa angústia, essa situação de ter sido dono do jogo, mas não ter vencido a partida também, Barroca? Não, eu concordo. Acho que nessa reta final da competição a gente precisa dar esse salto de qualidade fora de casa. Temos conversado sobre isso e temos que reconhecer que deixamos alguns pontos no meio do caminho que não deveríamos ter deixado, né? Sabendo separar bem o que é rendimento e o que é resultado, mas eu tenho sempre falado que precisamos jogar muitas vezes o que o jogo pede nessa competição para defender pontuação. Então, eu acho que é um desafio grande para a gente nessa reta final. Vamos enfrentar fora de casa muitas equipes que estão brigando na parte de cima da tabela. Vão ser jogos difíceis e que a gente precisa realmente se manter concentrado, conceder poucas oportunidades, muitas vezes não tomar gol, muitas vezes jogar de uma forma diferente para conseguir o resultado, porque se a gente quer brigar por algo grande na competição, a gente precisa melhorar a nossa pontuação fora de casa. E sobre esse segundo ponto, é o mais difícil, né? Você está longe da tua família e realmente é uma profissão solitária de uma forma geral, né? O treinador de futebol, ele é um pouco solitário com relação a isso, e quando você está longe da tua família, isso potencializa ainda mais. Faz parte, mas com certeza é a parte mais difícil do nosso trabalho. Você está ouvindo o Eduardo Barroca sendo entrevistado aqui, e uma coisa, viu, Barroca, que eu estou olhando aqui. Treinador que vem aqui, normalmente ele sofre contestação do torcedor, que é comum isso acontecer. Mas eu olhei aqui, não tem ninguém contra. Não tem ninguém contra. Pelo contrário, o pessoal tratando Barroca com muito carinho, né? Inclusive, quando o CRB teve aquele momento de baixa, o torcedor não ficava aqui, ele participava, alguns reclamam, mas com respeito. Eu acho isso realmente muito bom. Agora, uma coisa. O time para subir, eu digo sempre aqui, que o time para lutar por uma vaga lá em cima, no G4, ele precisa ter uma sequência de vitórias. O CRB não tem conseguido isso. A não ser aquelas 3 vitórias que ele teve no começo. Agora o CRB teve o Atlético Paranaense, e esse último jogo que ele venceu aqui foi contra o Paysandu, né? Então a gente tinha ganho um jogo anterior, de Volta Redonda, está na hora do CRB ter essa sequência. O CRB não conseguiu tê-la. O que está faltando? O torcedor está querendo que você dê essa resposta. É possível? Não, é possível. A gente tem que trabalhar para realmente conseguir isso. Temos, desde o meu primeiro dia, trabalhado jogo a jogo. Eu acho que é muito importante, quando a gente fala o jogo a jogo, não é uma resposta de praxe. Na verdade, quando a gente fala jogo a jogo, é para tentar fazer com que o jogador foque na preparação para cada um dos jogos, né? Porque quanto mais expectativa, tem um ditado que fala que a expectativa é a mãe da M, né? Isso. Porque a gente fica elevando expectativa. Não, vamos brigar pelo acesso. Não, temos que fazer 45 pontos. Não, vamos brigar por isso. E a cada rodada, ou com vitória, ou com empate, ou com derrota, isso vai gerando expectativa equivocada ou frustração. Então a gente precisa focar o que realmente está no nosso controle, que é se preparar da melhor forma possível para cada jogo. Quando o jogo acontecer, depois do jogo, trabalhar da melhor forma possível aquilo que aconteceu no jogo para melhorar ainda mais para o próximo, para corrigir o que não andou bem, para fazer as cobranças individuais aos jogadores, para a gente, enquanto comissão técnica, olhar para dentro e ver as decisões que a gente tomou, para que a gente tome sempre decisões mais coerentes, melhores decisões. E aí, trabalhando dessa forma, com certeza, chegando mais no final da competição, a gente vai ter uma ciência da onde a gente vai brigar na competição.
Muito bem. Eduardo Barroca, aqui como entrevistado do dia de hoje. Nós estava programado para ir até às 7, mas vai avançar um pouquinho mais. Porque tá dando audiência, né, Maria? Não, porque uma coisa. Qual é o dia que a gente vai ter aqui outra vez? Exato. Vai demorar? Exato. Então vai E o demorar. torcedor tá pedindo pra fazer mais perguntas. O Iverson tá agoniado ali. Daqui a pouco você vai fazer mais perguntas. É com a gente, galera, mas tem torcedor aqui, vários querendo saber, sabe de quem? Do Mikael. Torcedor querendo saber aqui do Mikael. Não, tem um monte Tem aqui, aqui. Eu Romarinho. vi aqui, Inclusive, tem uns 5 ou 6. Das mensagens que eu escolhi aqui foi a do Elton, que ele aqui. Barroca, quero agradecer pelo belo trabalho feito com o Mikael, tem demonstrado evolução. Aí ele fala também de um jogador que já não tem mais possibilidade, que era do Cachoeira na equipe do CRB. E eu quero aproveitar também aqui e fazer a pergunta do Extai, que é nosso jornalista na área esportiva aqui da Gazeta Web, que ele faz a seguinte pergunta: 3 vitórias, 3 e um empate nas últimas partidas do CRB. Como o Eduardo Barroca e o elenco avaliam esse momento do CRB e a briga pelo acesso? Eu acho que o momento é bom, a gente conseguiu 9 pontos de 12 disputados, que é uma média muito boa, e é uma média próxima e parecida com o que a gente viveu no início da competição, mais ou menos, né? A gente vai entrar em um momento de jogos importantes e eu acho que o grande desafio da gente agora é conseguir dar o salto de qualidade em pontuação em um momento que no turno a gente oscilou, né? Então, manter a consistência, se fortalecer coletivamente, mobilizar os jogadores para que a gente faça de cada jogo uma final e vá vivendo a competição momento a momento, passo a passo, para que a gente vá crescendo. E assim, eu estou bastante confiante como treinador na evolução da equipe nessa reta final. Eu tenho exigido, treinado. Hoje a gente fez um treino bem assim intenso, físico, um treino de exigência física máxima, e eles deram resposta. É um grupo de trabalho, nosso grupo é um grupo de jogadores trabalhadores. Às vezes já vivi muito assim, trabalhar com jogadores mais práticos, os caras que não eram tanto de treino, mas chegavam no jogo, correspondiam. O nosso grupo não, nosso grupo é um grupo trabalhador, nosso grupo é um grupo que aquilo que a gente pede e exige, eles vão lá e executam. Então eu acho que isso é um caminho muito bom, porque cada vez mais a gente se sente preparado. Portanto, Barroca, eu estou olhando aqui o caminho que o CRB tem a seguir. O torcedor fala em quê? Subir. Eu falo em se aproximar do G4. O CRB ele tem o Goiás 44, Curitiba 43, Chapecoense 41. O CRB está a 7 pontos do quarto colocado. Então ele tem à frente dele o Criciúma, aliás, o Novo Horizontino com 36, o Remo com 35. Em momento de declínio técnico esses dois, pelo menos de resultado esses dois times aqui. Esse é o momento melhor do CRB para se aproximar. Porque, como é que você vê aqui? Porque o CRB vai jogar com o Novo Horizontino na última partida. Contra o Remo, antes disso, né? O jogo vai ser lá em Belém. Então o CRB tem esses dois aqui. As coisas mudam, né? Mas como é que vocês analisam isso internamente, buscando esse caminho a seguir aqui, para se aproximar desse G4? Que a gente sabe que à medida que o CRB ganha, os da frente ganham também. E tem que contar com a baixa de alguns deles. É o caso do Novo Horizontino e do Remo. A gente vai precisar entregar excelência fora de casa, que é o que a gente estava falando aqui. Além dos jogos em casa, que a gente precisa fazer a diferença, a gente enfrenta Novo Horizontino fora de casa, Criciúma fora de casa, Remo fora de casa, Goiás fora de casa, Coritiba fora de casa, todos os times que estão à nossa frente, e que a gente tem confronto direto, todos esses confrontos diretos fora de casa. É um desafio que a gente tem de entregar excelência fora de casa, de estar pontuando sempre mais do que a gente pontuou no turno, sem sombra de dúvida. A gente precisa dar essa melhorada agora nessa reta final, fazer a diferença dentro de casa. A gente é muito forte dentro de casa. Essa conexão que se tem aí se eu não me engano, a gente tem a 3ª melhor campanha dentro de casa, não é isso? Isso. Nós temos a 3ª melhor campanha dentro de casa. A gente precisa confirmar isso e até melhorar, se a gente quiser brigar até o final aí por coisas grandes. E a gente precisa, nesses jogos de confronto direto fora de casa, todos esses adversários que eu falei estão à nossa frente. Então a gente tem oportunidade de ir nesse cara a cara. Por exemplo, começou o retorno,
a gente conseguiu 3 pontos contra a Chapecoense e perdeu 3 nesse cara a cara de 6 pontos. Contra o Atlético, dos 6 pontos que a gente disputou, a gente ganhou os 6. Contra o Volta Redonda, dos 6 pontos que a gente disputou, a gente ganhou os 6. Ganhou em casa, ganhou fora. Contra o Atlético Paranaense, dos 6 pontos, a gente não ganhou nenhum. Só que o Atlético é um time que está atrás da gente no momento. Então, mesmo não ganhando nenhum dos 6 pontos, a gente ainda mantém uma diferença de vantagem com relação ao Atlético. Agora, contra o Paysandu, de 6 pontos, ganhamos 4. Também estamos em vantagem. A gente precisa buscar isso. Se a gente for ver esses adversários que eu falei anteriormente, né, Novo Horizontino, Criciúma, Goiás, Coritiba e Remo, apenas o Coritiba a gente perdeu. Todos os outros a gente ganhou. Se a gente conseguir entregar excelência nesses jogos fora de casa, a gente provavelmente vai ter vantagem em todos eles, tirando o Coritiba, que é o único clube que a gente precisa tirar uma vantagem que eles conseguiram aqui no Rei Pelé. São os desafios que a competição apresenta pra gente e a gente vai ter que encarar de frente. É uma coisa... fácil não é, mas pelo menos o CRB tem uma coisa que é favorável a ele. O CRB não tem nenhum risco de rebaixamento, não vejo. Porque quando você está lutando, eu quero, mas você olha para baixo assim, não, o CRB não vê isso. Outra coisa, tem um time muito vacilante, não é o caso do CRB, o CRB tem um time organizado, um time que cresce, os jogadores estão lá embaixo, que estão na reserva, que chegaram aqui fora de forma, estão crescendo, você recorre a eles e você recebe uma entrega muito boa. Então essa coisa é que, pelo menos isso... A competição ela é muito parelha. Você vê, a gente estava falando do Novo Horizontino, que é um clube que tá, se não me engano, tá 8 ou 9 jogos sem vencer o Novo Horizontino. E você entra num ciclo desse e compromete a tua competição. A gente viveu isso aí em 6 jogos. Então a gente não pode deixar isso acontecer em hipótese alguma, porque se a gente vem nessa batida de pontuar, de ganhar em sequência, de fazer os resultados dentro de casa, de manter uma consistência defensiva. A gente, nos últimos 4 jogos, sofreu um gol, né? A gente vem de uma evolução defensiva aí muito boa. Com certeza são os indicativos, os sinais que a gente tem de tudo para, na reta final, brigar por coisas boas. A gente vai pedir aqui, o nosso diretor coloque aí a carreira do Eduardo Barroca como treinador de futebol. Logo em seguida também a gente tem os números do Eduardo Barroca no próprio CRB. Mas antes a gente vem com a carreira do Eduardo Barroca. 43 anos, natural do Rio de Janeiro, acessos para a Série A, Bahia em 2022 e Atlético Goianiense em 2019. Campeão da Copa do Nordeste com o Ceará em 2023, campeão brasileiro sub-20 com o Botafogo em 2016. Aí os clubes que ele já passou, Botafogo, Atlético Goianiense, Coritiba, Vitória, Botafogo, Atlético, Avaí, o Bahia, Ceará, Avaí, Mirassol e CRB. Se me permite, só não pegar o gancho desses clubes aqui, porque... É justamente a pergunta que eu vou fazer pro Barroca. Barroca, você passou por vários clubes de Série A, clubes que você teve acesso, clubes que hoje são SAF. Eu queria que você falasse pro torcedor do CRB quais as semelhanças que hoje o CRB tem estruturalmente desses clubes, porque às vezes aqui tem muito aquela síndrome que a gente é pequeno, que a gente tá aqui no estádio menor e que a gente tá muito atrás desses clubes. Você que passou por Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiânia, Curitiba, o que é que você pode dizer pro torcedor do CRB? O CRB tem tudo, falta isso, para subir só falta o resultado esportivo. Qual é essa comparação entre esses outros mercados e hoje a estrutura do CRB que ele te oferece no dia a dia? Acho que para um clube manter o alto nível hoje, principalmente em Série A, eu dividiria realmente um gráfico de pizza, precisa ser bom em muitas coisas, né? E eu vejo o CRB num caminho muito positivo. Eu até falei isso depois do último jogo. Eu vejo o CRB com um ponto muito positivo que não é muito comum em alguns clubes que eu passei recentemente, que é um clube pensando no seu futuro. Né? E quando eu falo pensando no seu futuro, de respeito a gente está no meio de uma competição em que a gente está vivo, mas o clube está preocupado com a próxima temporada, o clube está preocupado com a base. Todas as conversas que a gente tem, a gente debate sobre... vou dar exemplos aqui. A gente tem... Eu falei isso depois do último jogo, a gente tem praticamente um time todo de jogadores da base. E muitos desses jogadores estão com uma minutagem baixa, porque dentro da competição interna eles não estão conseguindo jogar no momento. Mas vou dar exemplo, por exemplo, o Wallace e Darlisson, uma dupla de zaga formada no clube. Eu vejo uma semelhança muito grande a algo que eu vivi no Botafogo, que foi feito com Marcelo Benevenuto e Canu.
e os dois foram vendidos pelo Botafogo, os dois jogaram no profissional, e vejo o Wallace e Darlison com esse potencial muito grande de, numa próxima temporada, assumirem um protagonismo, e muitas vezes, nesse momento, a Copa do Mundo deles não é o jogo. A Copa do Mundo deles é treinar contra o Breno Herculano, é treinar contra o Mikael, é ser exigido, depois do treino o Felipe pegar eles ali e desenvolver o cabeceio ofensivo, é desenvolver a bola longa, é desenvolver o jogo de construção. Isso aconteceu em alguns clubes que eu trabalhei e vejo isso de uma forma muito positiva. Eu posso citar a evolução do Pablo Goleiro, eu posso citar o Matheus Pureza, que é um jogador jovem, formado no clube, que está jogando muito pouco, assim, muito pouca oportunidade, porque os jogadores mais maduros estão na frente, mas que treina como se fosse uma Copa do Mundo. Então, eu não consigo entender que a gente vai colher coisa diferente de coisa boa nesse processo. Até quando eu cheguei aqui, uma das coisas que eu conversei com o Arico, presidente, é que eu não tenho o hábito de trabalhar com um elenco muito grande, porque eu acho que o elenco muito grande você acaba perdendo qualidade de trabalho. Mas na hora eles me pediram, não, conhece os jogadores e depois a gente volta a conversar. Quando eu fui vendo a dinâmica de trabalho, eu fui dando os estímulos e eles foram respondendo da forma, chegou um determinado momento que a gente fez uma reunião, e aí, vamos enxugar o elenco? Falei, não, pode deixar os jogadores jovens aí do jeito que eles estão, porque do jeito que eles trabalham, eu acho que eu vou conseguir contribuir com o trabalho deles, formando eles aqui dentro. Muitas vezes jogando um pouquinho menos, mas eles vão estar sendo formados aqui, competindo com jogadores de alto nível, jogadores mais maduros, mais experimentados. Então esse é um outro ponto do gráfico de pizza que eu falo, que é você formar dentro. E eu acho que isso é um ponto para o CRB melhorar, que é tentar fazer com que o seu sub-20 jogue durante o ano uma quantidade maior de jogos de alto nível. O Otávio, que é o técnico do Sub-20, eu já trouxe para junto de mim, então quando o Otávio não está em jogo com o Sub-20, ele está participando de todos os nossos treinamentos, ele está ali integrado o tempo todo. A gente tem conversado sobre a vinda de outros jogadores jovens, o Maicon, lateral esquerdo, já está com a gente aqui, já está treinando com a gente e desce para jogar, e eu acho que esse é um ponto importante, pensando em futuro, tentar criar um cenário para que o nosso Sub-20 jogue jogos mais pesados, mais importantes ao longo da temporada, porque isso vai dar uma casca ainda maior para que no momento que eles subam profissional, eles subam mais prontos. Eu vejo também o clube muito preocupado em melhorar a sua parte estrutural, tá? Melhorar a parte de alimentação, melhorar a parte de suplementação. Eu acho que a gente tem um padrão de excelência muito grande também hoje na parte de nutrição. Agora, com a chegada do Matheus, psicólogo, a gente também tem um valor agregado em capital humano de profissionais para dar esse suporte. Então, assim, são todos pontos que vão fazendo com que o clube vá dando um salto de qualidade pensando no futuro. Eu vejo o clube também, como falei anteriormente, muito estável de fora para dentro. Nos momentos de oscilação que eu vivi aqui, que eu senti na pele, eu me senti completamente estabilizado. Então, eu acho que isso é muito importante, porque existem clubes, muitas vezes, que dão estrutura física, mas na primeira dor de barriga que tem, a influência externa entra e se troca um trabalho, se mudam os rumos, fica suscetível ao que acontece do lado de fora. E eu não vejo isso aqui no clube. Então, assim, eu vejo o CRB maduro e pronto e buscando evolução para atingir esse nível mais alto do futebol brasileiro. Essa entrevista está sendo muito oportuna para o momento que vive o CRB. Porque está tendo aqui um treinador que tem um poder de comunicação e expressão muito bom. O Barroca, na verdade, tem esse poder. Dispor, ele podia ter vontade. Às vezes o cara tem vontade de dizer aquilo que ele vê e não sabe. É diferente do Barroca. Ele vê, capta aquilo tudo e traz para cá, desculpe, coloca no ar. Isso para o torcedor do CRB. Está vendo, para você? Eu quero passar agora para você, torcedor do CRB. Fica aí, pega no pé do presidente, principalmente. Muitos pegam no pé do presidente a vida todinha. Não tem necessidade disso, não. Veja o que é o CRB, o que o CRB pretende ser. Olhe isso, olhe o CRB que o CRB hoje, o que passa para você, tá bom? Obrigado, Barroca, porque você é um carioca e está aqui defendendo o estado de Alagoas. O CRB é do estado de Alagoas, defendendo o nosso futebol. Você está fazendo isso, está sendo assim. Garanto que não foi combinado que você veio para cá para dizer coisa boa de você. Você está dizendo aquilo que é a verdade que você vê.
E é verdade Você mesmo. tá expondo. Eu não Eu sei tenho, disso. Eu não tenho interesse nenhum de defender o presidente ou não. Eu tô falando com o coração aberto aqui do que eu tô vivendo. Eu nem tenho muita propriedade para falar do futebol local, porque eu só tô há 6 meses aqui. E 6 meses é um tempo muito pequeno para que eu fale com propriedade qualquer coisa relacionada a isso. O que eu tô falando aqui é o meu sentimento com o que eu vi aqui, com o que eu senti aqui, dos profissionais que eu encontrei no clube, porque às vezes a gente mensura crescimento do clube com coisas quantitativas e existem coisas subjetivas que têm um valor tão grande, a conexão do torcedor com o time dentro de casa. Não é à toa que o CRB tem a 3ª melhor campanha. O CRB tem a 3ª melhor campanha porque os jogadores se sentem bem jogando no Rei Pelé. E eu muitas vezes vim jogar contra o CRB no Rei Pelé, em outras equipes que eu estava, sempre foi muito difícil. Muito difícil. De alguma forma, o torcedor precisa entender que essa conexão que ele tem com o time, com os jogadores ali, faz uma diferença muito grande. Você ter estabilidade, você ter uma direção que te dá estabilidade no momento adverso, faz uma diferença muito grande. Porque eu já vivi experiências do trabalho estar caminhando muito bem no momento de oscilação de resultado, no primeiro momento. O trabalho é interrompido e algo que estava sendo construído vai por água abaixo. Você tá ali na tela a minha vida profissional e tem uma coisa muito interessante que eu vivi que eu acho que vale a pena compartilhar. Vocês podem perceber que eu fui treinador do Botafogo em 2019 e fui convidado para voltar um ano depois, em 20. Eu fui treinador do Avaí em 2022 e fui convidado para voltar um ano depois, em 2023. No Bahia tá ali 2022, mas eu também trabalhei no Bahia antes do Botafogo, trabalhei no Bahia de 2010 a 2013. O Atlético Goianiense eu trabalhei em 2019 e 2021. Sabe o que isso quer dizer? Que, obviamente, nesses clubes todos, os resultados esportivos e as histórias foram diferentes. Mas, de alguma forma, esse trabalho deixou alguma coisa para que o clube me convidasse tão pouco tempo depois e que, na prática, eu posso falar para vocês que em todas essas experiências, na minha volta, foi-se falado de um arrependimento de ruptura de trabalho. Então, assim, ter essa possibilidade da estabilidade é um caminho muito interessante para o crescimento do clube. Bom, Maria, a gente tem inclusive os números do Eduardo Barroca comandando a equipe do CRB. Coloca na tela, diretor, por gentileza, os números do Barroca como treinador da equipe do CRB. Até então, 28 jogos, 10 vitórias, 7 empates, 11 derrotas. 27 gols marcados, 25 gols sofridos, 7º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro e 8ª de final da Copa do Brasil. Antes de terminar, a gente já está adiantado da hora, mas, Barroco, eu queria que você... Não, Marlon, fica à vontade. Então, o torcedor, ele ainda cobra muito os seus 9, porque os seus times são ofensivos. E o CRB, quando você vai para análise do que o CRB produz, ele está entre os top 5 da competição. Ele cruza mais, ele finaliza mais, ele tem passo para o último terço, ele tem as situações ofensivas e a terminação. Na cultura geral do futebol, é feita pelo 9. Já a gente, quando estuda aqui, trabalha, sabe que não é só o 9. Tem o 7, tem o 11, tem o 10. Mas a figura do seu 9, depois da saída do Anselmo, trouxe um peso. Isso você sente, você trabalha, e o que é que falta para que esses 9 desencantem? Vou fazer uma analogia com algo que eu adoro também, que é carnaval. A gente costuma falar no Rio que quem desfila depois da Beija-Flor vai sofrer, né? Substituir o Anselmo não é fácil para ninguém com a história que ele tem aqui no clube. Então, assim, hoje, sendo bem sincero, a gente tem 3 jogadores na posição que se completam, vamos dizer assim. O Mikael é um centroavante com uma capacidade de retenção de bola. Mikael é um jogador que pode muitas vezes virar 4º homem de meio campo, e eu tenho utilizado muitas vezes o Mikael para fazer essa flutuação de 4º homem, atrair um zagueiro para que os atacantes de lado, Thiago, Baggio, Pote, que ataquem um espaço que ele gera. Anselmo fazia muito bem isso, né? Isso. Muitas vezes Anselmo vinha flutuar para organizar o jogo e os atacantes ocupavam esse espaço. Breno já é um jogador de última bola, e Breno é um cara de bola aérea, Breno é um cara corajoso em cruzamento, Breno é um jogador, aquele cara de uma bola para finalizar, não é um cara de tanta construção e preparação para ele, não é um atacante de perna rápida, mas é um finalizador, um cara com capacidade de fazer gol em
em situações assim com área cheia, que a gente costuma falar, né? Os gols que ele fez contra a Chapecoense, com a área cheia, ele foi lá, montou nos caras e fez o gol de cabeça. O gol que ele fez contra o Volta Redonda. Então, um jogador que tem essa capacidade. E a chegada do Facundo deu pra gente também uma possibilidade de um atacante eu chamo de atacante de bola suja. O Facundo tem prazer em atacar primeiro pau, Facundo tem prazer em atacar o espaço curto, Facundo tem prazer em pressionar zagueiro, Facundo tem prazer em duelar em bola aérea para dar casquinha. Então, eu acho que isso nos dá uma possibilidade de utilizá-los da melhor forma, de acordo com o que o adversário se apresenta para a gente e de acordo com o que o jogo pede, né? Então, eu acho que hoje a gente tem essa possibilidade. E sobre o terço final, existem treinadores que falam assim, ó, o terço final é do jogador. Ali é a criatividade, é a liberdade do jogador. Eu entendo que um pedaço é do jogador, entendo que um pedaço é do treinador, que é criar os espaços para que esse jogador se potencialize. Então, pessoal, quando a gente chegar aqui, a gente vai treinar que a bola chegue ali. Então, isso é o treinador, não é a intuição do jogador. Eu treino isso para que o jogador saiba que é treinado e ele tem que atacar aquele espaço. E um terceiro ponto é uma conexão entre os jogadores, porque quando um jogador ataca um espaço, ele abre espaço para um outro. Então, quanto mais conexão eles tiverem, mais a gente vai conseguir melhorar essa nossa produção ofensiva. A responsabilidade, na minha opinião, desse fator que você citou, que eu acho que é legítimo e é um ponto que a gente precisa melhorar no nosso trabalho, eu acho que passa por esses 3 caminhos. Só por uma curiosidade, quando é o time do Barroca, assim, vou tirar o Thiaguinho, vou tirar o Baggio e vou botar o Belmonte. Qual é esse momento? É o feedback do jogo, do treino? Você tem um período de deixar aquele jogador ter as oportunidades? Porque eu vejo que tem jogadores pedindo passagem para o time titular. Qual é a hora dessa virada da chave? É uma pergunta muito boa, que é muito difícil de responder qual é a hora além do meu sentimento. Como eu tomo as decisões, eu converso sempre com os jogadores que eu tento me pautar em cima de critérios claros e coerência. Então, em determinados momentos, eu não posso, um jogador que de repente faz uma partida ruim, eu não posso simplesmente tirar isso, porque na hora que eu faço isso, eu tiro a confiança não só dele, mas dos demais. Com a mensagem que eu passo internamente, eu não posso errar. Isso. E eu não posso, como treinador, passar essa mensagem. Imagina a gente está fazendo um programa, você de alguma forma comete um erro de português e no programa de amanhã você não está. Isso não pode acontecer. Você precisa ser corrigido e ter segurança e ir melhorando nesse processo. E ao mesmo tempo, eu preciso respeitar a competição interna e respeitar o que o jogo me fala. O que o jogo me fala? Se tem um jogador entrando e indo bem, entrando e fazendo a diferença, eu preciso o tempo todo estar mostrando aquilo ali. Opa, peraí, eu preciso ser justo e coerente. E o terceiro ponto é o que o adversário me oportuniza. É um adversário que tem um lado mais forte de marcação, é um adversário que tem um lateral mais baixo e eu vou usar um jogador mais bola aérea ali em cima dele. São as oportunidades. Essa decisão é uma decisão muito pessoal, solitária. E, quando a gente fala, o Orlando falou aqui sobre o momento solitário, esse é um momento solitário do treinador. Por mais que eu ouça os meus auxiliares, por mais que eu ouça os críticos, por mais que eu ouça a opinião de qualquer pessoa, essa decisão é minha e as consequências dela é só minha, né? Só minha. Então esse é o momento que a gente fala da solidão do treinador, passa por aí. Vai lá, o Iverson. Barroca, o CRB fez algumas contratações nessas últimas janelas, mas quando a gente olha para o time titular, por exemplo, da última partida, a gente só enxerga o Christopher e o Facundo Barceló. Na sua visão, o que é que faltou nessas últimas janelas? Eu sei que é difícil avaliar individualmente, mas o que é que faltou para agregar nessa equipe titular? Obviamente, os jogadores vêm entrando no decorrer da partida, mas faltou alguma coisa? Você acha que poderia ter sido melhor essas janelas de transferência para agregar, sobretudo, na equipe principal? É uma pergunta boa, porque eu acho que também faz parte do nosso trabalho buscar o melhor, né, no mercado. E acho que dentro do trabalho do CRB, nesses 6 meses que eu estou aqui, eu tenho tentado fazer isso junto com a Ari de uma forma muito boa e assim, me sinto muito confortável do jeito que a gente tem feito.
A gente tem construído junto, debatido junto, tomado as decisões. Obviamente, eu, como treinador, respeito muito os benefícios que o clube vai ter dentro daquele processo institucional. Então, eu vou querer um jogador X, mas o clube financeiramente não tem condição de dar aquilo. Eu preciso respeitar o espaço que o clube quer abrir para jovens jogadores. Eu preciso estar em convergência com a direção do clube. Entendo que não está fácil escolher jogadores que façam a diferença, que nos dê segurança, porque o futebol está muito caro. Então, vamos para essa última janela, por exemplo. Qualquer jogador de Série A que, de repente, está sendo menos utilizado, custa muito caro e hoje o clube não tem a condição financeira de trazer um jogador de um valor muito alto. Preciso entender isso. Aí a gente vai para a Série B. Os principais jogadores protagonistas da Série B, eles já fizeram mais de 8 jogos. Então não são opções para a gente. O que restam de opções de Série B para a gente? Os jogadores menos utilizados. Na hora que você vai fazer a comparação com o que a gente tem dentro, muitas vezes esses jogadores não te dão a garantia que eles vão chegar aqui e vão fazer a diferença. Aí você vai para as séries inferiores. Alguns jogadores até ao último final de semana estavam jogando como protagonistas, brigando. Muitos deles, 8 equipes ainda estão brigando aí na Série C, por exemplo. E são times que não abrem mão. Para você contratar um jogador hoje, um destaque, por exemplo, do Náutico, do Londrina, do Caxias, vai precisar comprar o jogador, porque o clube não vai abrir mão nesse momento dos seus principais jogadores. E você vai para o mercado sul-americano, que também é uma alternativa que a gente buscou e busca sempre. Os principais clubes sul-americanos, apesar da nossa moeda ser mais forte, também cobram caro pelos seus protagonistas e você vai ter que acabar caindo nas apostas. Então, assim, muitos desses jogadores que a gente acabou trazendo foram ações de convencimento da nossa parte, tanto da direção como nossa, para que a gente fortaleça o nosso time dentro da realidade do que o clube pode ofertar. Barroca, muito obrigado pela sua presença aqui. Se a gente fosse continuar aqui discutindo futebol contigo, a gente iria levar isso aqui até 10 da noite. Encerraria aqui com partida de tênis, que você encerra por causa da chuva, amanhã a gente continua. Então vamos fazer o convite para você voltar aqui depois que o CRB subir para a Série A do Brasileirão. Aí você voltar. Muito obrigado, foi realmente muito bom aqui conversar com vocês. E ter esse tipo de oportunidade também é muito bom para o treinador do CRB. Poder falar com o seu torcedor dessa forma. Estou feliz por essa oportunidade. Geralmente a gente só faz isso em entrevista coletiva e na entrevista coletiva a gente está ali tomado pela emoção do jogo, né? A gente está ali, o resultado condicionando as nossas respostas. Quando a gente tem uma oportunidade como essa, que foi a primeira que eu tive aqui, desde que eu estou, de conversar dessa forma, também é uma oportunidade para mim como treinador de passar a visão do nosso lado para que o torcedor tenha um entendimento daquilo que a gente tem tentado construir no clube. Por exemplo, a gente teria que, eu falei aqui no começo do programa, onde você falar, que a gente queria saber a opinião do Barroca sobre o momento do futebol brasileiro. Fica para a próxima, porque... Obrigado a você que esteve conosco acompanhando a entrevista que fizemos aqui em nossos estúdios com o técnico do CRB, o Eduardo Barroca. Agradeço demais pela sua audiência e convido a você para na próxima segunda-feira, 12h30 da tarde, acompanhar Gazeta News Esportes. Grande abraço.